Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alinhe-se Podcast. Eu sou Fabiana Almeida, a sua host e mentora de mulheres que querem viver uma vida muito mais alinhada. Vamos lá, hoje o assunto ele é muito interessante, só que ele também é um pouquinho polêmico. E aí eu trouxe uma convidada que vai mostrar para você o que o padrão familiar ele pode fazer através de você e com você. Será que as suas escolhas, elas estão coerentes com o que você quer, coerentes com a sua essência, com o que você veio fazer nessa terra? Ou você tem feito escolhas baseadas no que a sua família escolheu lá atrás? Lara, seja muito bem-vinda a esse episódio e eu tenho certeza que as pessoas elas vão sair daqui muito mais conscientes do que é a constelação familiar. Antes da gente falar um pouquinho sobre constelação, conta pra gente, ela já esteve aqui, eu vou deixar aqui em cima o episódio dela maravilhoso que foi sobre cura do feminino. Então, se você não assistiu, tá a oportunidade para você assistir aqui. Lara, se apresenta de novo pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Lara Bisotto. Eu sou terapeuta de mulheres e psicanalista em formação e também agora mentora de mulheres. É isso aí, Lara. Traz pra gente aqui, quando começou esse seu interesse pela constelação? O que fez você estudar a constelação para aplicar nas pessoas? Fabi, primeiro eu fiz um curso de análise de perfil comportamental, né, do Corpo Explica, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. E depois eu senti necessidade de entender o indivíduo no coletivo, no seu clã. Porque na análise de perfil, você traça o perfil da pessoa, né? Mas e essa pessoa inserida no meio, inserida no seu sistema familiar? Como que seria isso? Porque eu percebi que haviam mais coisas além do que só um comportamento. Então, foi a partir daí que eu me interessei e fui estudar a constelação familiar. Então, conta pra gente, o que é constelação familiar? Ele é espiritual? Tem a ver com religião? Conta pra gente. Essa é uma pergunta bem recorrente. A constelação familiar em si, ela é uma ferramenta terapêutica. Por base dela, existe toda uma teoria, que é a teoria sistêmica, que são as leis de ordem, né? A teoria são leis de ordem que regem um sistema familiar. Então, a constelação é uma ferramenta onde nós vamos usar bonecos ou pessoas. Existem duas formas de aplicar essa ferramenta. Você pode fazer de forma individual com bonecos, que é a forma que eu faço, ou você pode fazer em grupo com pessoas. Os bonecos ou as pessoas estão ali para representar pessoas do seu sistema familiar. No caso da cliente, né, que vem para fazer uma constelação, eu gosto de usar os bonecos porque eu sinto que ali, no individual, no consultório, eu tenho mais condições de dar um suporte para essa pessoa do que em grupo com outras pessoas, né? Então, ali, ao trazer para mim, sempre preciso também que a pessoa traga um tema. Para qual situação da sua vida você quer olhar? Você quer olhar para a questão do dinheiro, de relacionamento, de filhos? Às vezes tem dificuldade com relacionamento com os pais, às vezes tem uma dificuldade com a própria escolha do trabalho. Qual é o tema que você quer olhar? E aí eu vou pedindo para essa pessoa escolher bonecos para representar aquelas pessoas que têm a ver com o assunto que ela trouxe para mim. Então, à medida que ela vai posicionando os bonecos ali na mesa, que a gente chama que vai representar o seu sistema familiar, eu tenho como entender para onde a psique dela está olhando. E o que é a psique? É o inconsciente. Porque muitas vezes a gente verbaliza e acha e diz que quer uma coisa. Mas e de fato, para onde o seu inconsciente está olhando? Na hora que ela posiciona ali os bonecos, é quando a gente tem a possibilidade de acessar esse inconsciente e ver para onde essa psique está olhando. E aí, entender também quais são as leis que podem estar sendo quebradas. E como você me perguntou, se é espiritual, uma pergunta que me fazem bastante, Fabi, eu acredito que possa ter pessoas que misturem um pouquinho aí com o misticismo, com o espiritual, mas a constelação raiz, vamos dizer assim, é somente uma ferramenta terapêutica para a gente entender para onde essa psique está olhando. Então, assim, eu não envolvo com nada espiritual. É isso. Então, para a gente colocar bem aqui para você entender, a vida da gente é baseada em crenças
realização. E essas crenças, ou elas são inseridas na sua vida através do que você aprendeu lá atrás, através do que você viu, sentiu, percebeu, e aí você acaba inconscientemente aprendendo aquilo ali. Então, a Lara traz pra gente aqui que muitas vezes os seus resultados, eles são baseados naquilo ali que você nem percebe. São escolhas que você não sabe que você tá fazendo, e as suas ações, na verdade, reações, né? Eu gosto de falar assim, que a ação, ela é muito consciente. E a reação, ela é baseada na parte emocional. Então, essa ferramenta, ela consegue trazer mais consciência para a pessoa, é isso? É exatamente isso, porque ali é até uma maneira, sabe aquele ditado que usam muito, fala assim, quem vê de fora enxerga melhor? É isso. Então, quando você posiciona ali os bonecos para representar seu marido, filhos, irmãos, pais, é como se você estivesse olhando como quem está de fora, o que faz com que te traga mais clareza, ou seja, mais consciência, né? Então, você consegue perceber, enxergar ali o que tá fora do lugar. E aí eu consigo, a partir dessa consciência, fazer uma escolha melhor. Porque eu falo que enquanto você não toma consciência, você não tem poder de escolha. Você vai no automático. A partir do momento que você enxerga, agora eu posso escolher. Você concorda? Uau! E traz pra gente aqui um pouquinho mais, pra gente tentar trazer pra prática, pras pessoas lá que estão assistindo a gente, pra ela entender como é que ela pode olhar pra vida dela, olhar se ela tem repetido padrões, se aquilo ali é dela ou não, para ela tomar a iniciativa de procurar o terapeuta para fazer. A gente vai falar um pouquinho mais dessa parte terapêutica com você. Então, como é que a pessoa pode olhar de fora para tomar essa decisão? Porque eu acredito que num primeiro momento, pode ser que as pessoas, por crenças limitantes ou por ter ouvido alguém falar algo, né? Ou por, infelizmente, terem profissionais que mudam ali, né? Misturam métodos, e tem muito disso em tudo quanto é profissão. Então, traz pra gente aqui como é que a pessoa pode procurar a tomada de consciência para buscar o terapeuta para fazer a constelação. Eu falo muito pelo método da observação, né? Começa a observar no seu sistema familiar. Começa a olhar o padrão financeiro da sua família. Tem os seus pais, avós, tios, procura saber das histórias. Lá em Jó, tem uma passagem que eu amo muito, que fala, né? Nós não somos de hoje, nós somos de ontem. Conversem com seus antepassados, né? Em Jó, capítulo 1, fala sobre isso. Por que nós somos de ontem? Porque nós somos uma repetição dos nossos antepassados, né? E aí, quando você vai olhar para a história familiar, como que eram? Seus pais quebravam, né? E depois retomavam a fortuna, aí depois quebrava de novo, vivia um alto e baixo. A família, os homens morrem cedo? Ou existe um padrão familiar onde as mulheres são todas divorciadas? Ou são mulheres que são amaziadas, ou abandonadas, traídas, ou existe um histórico de alcoolismo, toda a geração tem alguém que tem um problema com álcool. Então, a gente precisa olhar para esse sistema familiar e tentar enxergar esse padrão. O que está repetindo? Quando eu consigo enxergar o que está repetindo, eu posso buscar correndo a terapia. Principalmente a constelação familiar, que revela ainda mais esse padrão. Então, você traz aqui pra gente que o padrão, ele é revelado quando você faz a pergunta, né? Então, traz pra gente de novo essa pergunta, o que está se repetindo? Traz pra gente alguma história ou algo pessoal seu, né? Você, obviamente, para fazer a formação, você teve a vivência da constelação. Sim. Então, tem alguma história que você pode trazer aqui para dar esse exemplo de quebra de padrão, de reconhecimento de padrão, para a pessoa que tá ali também olhar para a vida dela e falar, nossa, pera, tem isso aqui para eu fazer, porque já é um baita exercício, né? Você fazer essa pergunta de o que está se repetindo na minha vida, né? E aí você enxerga mesmo. Quando você faz a pergunta sempre vai ter uma resposta. E a resposta vai estar dentro de você, né? Então, traz pra gente aqui um exemplo prático pra gente começar a olhar pra vida e, de fato, buscar fazer a constelação. Eu gosto de usar os meus exemplos, porque assim eu não tô expondo ninguém. Mas o maior exemplo de repetição de padrão da minha família é a questão das mulheres divorciadas, né? Ou elas realmente se divorciaram legalmente, ou viveram um casamento separadas do marido, cada uma no seu quarto, cada um no seu quarto, né? Sem ter essa vivência de casal. Então, a minha avó
não se divorciou, né? A minha avó materna. Mas, desde que eu me entendo por gente, ela e meu avô tinham quartos separados. A minha avó paterna era divorciada. Para aquela época, meu Deus, nem era divórcio, era desquitada, né? A lei ainda tinha o desquite. Então, assim, e minha mãe divorciada, minhas tias, as que não eram, tinham quartos separados. Então, esse padrão existia na minha família. E as minhas primas também, as únicas que não eram divorciadas ou bem casadas, eram do único tio que não se divorciou. Então, as minhas primas tinham também sucesso, mas aquele meu tio, ele rompeu com o padrão. Então, alguém percebeu antes... você sabe dessa história, se ele percebeu ou não? Para ele ter rompido esse padrão? Percepção, quando a pessoa faz uma percepção sem buscar uma ajuda profissional, vamos dizer assim, é quando ela olha para a história e fala assim, eu não quero isso para mim. Ela tomou uma decisão forte. Ele tomou uma decisão, ele casou com a primeira namorada e mantém-se casado até hoje. Teve 3 filhas mulheres que são muito bem casadas, obrigada. Mas os outros, né, filhos da minha avó, nenhum. Todos seguiram o padrão de divórcio. Ou separados dentro de casa. Então, assim, foi isso que eu mais vi na minha história se repetir. Inclusive, você já conhece a história, né? Conta pra gente aqui, bem resumido, porque talvez tenha gente que não conhece. A gente aprende muito pelos exemplos. E eu também me divorciei. Você se divorciou também. E a história, assim, que mais se repetiu na minha vida, que me chocou, mesmo eu dizendo, comigo isso não vai acontecer, repetiu. A minha mãe se casou e se divorciou grávida de mim. E um grande medo que eu tinha era passar uma gravidez separada, porque separei, me divorciei, ou me engravidei sem casar. Passar uma gravidez sozinha. E as minhas 2 gestações, o meu marido saiu de casa. E eu assinei o meu divórcio na 2ª gestação. Gente. Então, a história da minha mãe se repetiu, mesmo eu dizendo comigo, isso não vai acontecer. E como isso aconteceu, assim? Porque você já tinha percebido esse padrão ou não? Até então, para você não tinha esse nível de consciência de que era um padrão. Você não, a minha mãe aconteceu isso, a minha avó aconteceu isso, né? Com algumas pessoas da minha família aconteceram isso. E comigo eu tomo a decisão de que não vai acontecer. Mas aconteceu. Então, o que aconteceu aí? Eu já tinha percebido esse padrão, mesmo antes de começar a estudar inteligência emocional, eu já tinha percebido o padrão dos divórcios na vida das mulheres. Mas a minha mãe foi a única que casou grávida. E eu falava, eu não vou casar grávida para não... E minha mãe se divorciou grávida. Eu falava, eu não vou passar por isso, uma gravidez sozinha. Eu não casei grávida, mas eu me divorciei grávida, assim como ela. Você passou a gestação sozinha? Nas 2, do mesmo marido. Porque as 2 gestações, meu marido e eu brigamos e nos separamos. Então, assim, isso me chocou. Porque mesmo eu falando, eu não vou passar por isso, eu passei. E tinha alguma coisa, então, muito mais profunda. Muito mais profunda, que é o que a sistêmica, que é a base da constelação diz. Nós somos muito mais fiéis do que livres. Nossa. Por quê? Porque existe o que o Bert Hellinger chama de amor negativo. O que é o amor negativo? É quando eu te sigo mesmo no negativo. Uau. Mesmo aquilo que foi ruim na sua vida, eu te sigo por amor. Então, nós somos muito fiéis ao nosso clã, muito fiéis ao nosso sistema familiar. Então, de forma inconsciente, a infidelidade à minha mãe, eu repeti a história dela, mesmo dizendo que não ia fazer igual. Mas até que a gente... Uma coisa é eu entender que não quero que isso aconteça na minha vida. Outra coisa é eu dar conta de colocar isso em prática. Porque existem como se fossem elásticos invisíveis que nos puxam para ser fiéis a esse sistema. São e às padrões. vezes, muitas vezes, são mais fortes do que a nossa decisão. Então, eu preciso de um nível de consciência e força, resiliência muito grande para romper. Principalmente quando você vai ser a primeira a romper naquele sistema familiar. É pesado? Para o primeiro é o mais difícil. Tem que ter uma resiliência, uma força muito para romper com um elástico. Uau! Né, você falou assim, tem que ter uma resiliência e força de vontade. Né? Porque às vezes, aparentemente, está tão pesado que a pessoa não tem força para conseguir sair e mover. Né? E às vezes está tão próximo à mudança, né? Mas é como se viessem forças ali, é como se tivesse um sistema mesmo todo tentando não permitir. Exatamente. Né? Traz aqui para mim que veio essa dúvida agora, por que sistêmica? Né? Por que tem essa terapia, ela tem esse nome sistêmico?
né, envolvido? Ele atinge todas as áreas ou é em áreas específicas? Uma área compromete em outra? Explica um pouquinho mais. O sistêmico tem a ver literalmente com o sistema familiar. Ah, entendi. Com essa rede familiar. Onde, exatamente isso que você falou, é como se existisse todo um sistema funcionando para te manter ali. E aí, no caso, quando existe esse padrão familiar, é sempre uma mesma área atingida? Uma área da vida? Então, a gente tem a área de relacionamentos amorosos, ou profissional, ou financeiro, ou saúde. É esse mesmo pilar que é atingido? Mesmo pilar. E às vezes pode ser mais de um pilar. Às vezes tem uma família que as mulheres, por exemplo, são divorciadas, como eu estou dando exemplo aqui, e todas têm câncer de mama, câncer colo de útero, câncer nos órgãos femininos. Então, assim, ou todas são cardíacos, os homens são cardíacos. Nossa. E ficam viúvos cedo. Pode ter mais de um pilar atingido. Nossa, é engraçado, você está falando aqui no coaching integral sistêmico, a gente fala assim, que nós temos os pilares da vida e um acaba interferindo no outro, não tem como você separar, né, que é também a proposta aqui do canal, a gente falar sobre o indivíduo feliz, o indivíduo saudável na integralidade. Então, ele só é feliz, saudável e tem uma vida fluida quando todos os pilares, eles estão ali funcionando em conjunto. Então, quando você está indo mal, você foca em um, com estratégias, com um plano de ação para você alavancar e curar aquilo ali. Dentro da terapia, da constelação, é mais ou menos parecido? Se eu olho um padrão, que você falou assim, todos os padrões podem ser, o padrão ele pode comprometer outras áreas da vida. Eu consigo olhar para eu posso fazer quantas vezes forem necessárias, porque às vezes eu já fiz constelação. A primeira vez eu fiz com um outro profissional, a segunda foi com você. Né? A primeira vez, quando eu olhei a segunda comparada com a primeira, eu fiquei muito feliz. Porque a primeira tava uma bagunça. Tava tudo fora do lugar. Aí eu quero que você traga um pouquinho mais o que seria uma ordem sistêmica, o que seria um sistema que flui e um sistema que trava. Não sei se a gente pode falar desse jeito. A primeira vez que eu fiz, tava tão bagunçado que eu só chorava. O negócio eu olhava, tava marido fora do lugar, dos bonequinhos. Tava marido fora do lugar, pai e mãe fora do lugar. Tava uma bagunça. Na época eu não tinha filho. E quando eu fui fazer a segunda, eram poucos ali, não vou entrar em detalhes, né, gente? Obviamente. Mas era pouca coisa ali que tava. Então, aquilo me deu mais força, me deu mais ânimo para eu traçar uma estratégia para conseguir ir melhorando também. Né? Porque às vezes a gente, quando olha, eu não sei se acontece isso com seus clientes, mas comigo, eu sou um caso, um exemplo prático aqui. Quando eu descubro que tem algo, eu quero resolver tudo. E aí, às vezes, a pessoa quer resolver tudo com uma constelação. Sim, resolver 40 anos com uma constelação, né? Então, conta um pouco mais, como esse desenvolvimento, essa evolução, é um processo, né? Então, como é que é esse processo? É um processo de degrau em degrau, né? E eu falo muito assim, igual você disse, que a primeira tava uma bagunça. Imagina quantas coisas precisavam arrumar. Eu sempre falo assim, vamos escolher as guerras? Qual a primeira guerra que nós vamos enfrentar, né? E você falou do que é um sistema arrumado, vamos dizer assim, organizado, que flui e um que tá travado. A base, como eu falei, da constelação são as leis de ordem, que é a sistêmica, né? E nós temos a lei do pertencimento, da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei da ajuda também. Então, quando essas leis estão quebradas, isso faz com que minha vida fique paralisada. Isso bloqueia a minha vida, né? Então, por exemplo, se eu resolver um pilar, como você perguntou, resolvo o outro? Sim, é possível. Se você entender ali, vamos supor que uma pessoa está com um problema financeiro. E aí, na hora que você vai abre a constelação e você vai ver, a pessoa chega, o tema que eu quero é olhar dinheiro, eu quero ver o que está acontecendo, o que está travado na minha vida. E aí, na posição dos bonecos, você vê que a pessoa não está olhando para o futuro, para a profissão, para o dinheiro. Ela está olhando para a mãe. Vamos usar esse exemplo. Olhando para a mãe. Ela não está olhando para o dinheiro. Então, para onde a psique dela está olhando? Para trás. Para a mãe. Para trás. Não está olhando. Ela verbaliza, ela fala, eu quero dinheiro, eu quero romper, eu quero prosperar. E na hora que você abre a constelação, ela posiciona o boneco dela olhando para a mãe. Nossa. Então, a psique, a alma dela, o inconsciente dela está olhando para a mãe. Aí você vai
buscar ali investigar o que acontece no seu relacionamento com a sua mãe. Nossa. E percebe que existe uma relação ali de quebra de hierarquia. A lei da hierarquia está sendo quebrada. Por quê? Porque ela se sente como a salvadora da mãe. E quando um filho se coloca na posição de salvar a mãe, ela está quebrando a lei da hierarquia porque ela está se colocando maior do que a mãe dela. Uau. Se sente responsável por salvar essa mãe. Quem está com o encargo de salvar a mãe está com tempo de fazer dinheiro? Nossa. Então, ela está quebrando a lei da hierarquia. E aí, ali que eu falo assim, não, por isso que eu gosto no consultório. Porque aí eu explico o que é a lei da hierarquia. É quando eu entendo que os pais são grandes e os filhos são pequenos. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Por que os pais são grandes? Porque ele teve toda a potência para gerar a sua vida. Uau. Então, eles são capazes de gerar vida. E eu gosto de brincar e falar assim, olha, quando você nasceu, seus pais eram tão grandes que eles já brincavam de fazer nenê. Então, eles são grandes, eles são maiores, eles vieram primeiro e geraram. A sua vida veio deles. Então, eles são grandes. E aí, a filha que está querendo salvar a mãe, salvar do quê? Das consequências das escolhas dela, daquilo que da mãe está vivendo. A mãe pode estar vivendo situações difíceis e ela quer salvar. Eu posso dar um apoio, mas eu nunca vou salvar a minha mãe. E esse querer salvar é inconsciente. Inconsciente. Eu quero resolver a vida da minha mãe, dar tudo que ela não teve, proporcionar tudo que ela... ter uma vida boa, ser feliz, amada. E muitas vezes, o que eu estou querendo fazer, salvando, impedindo ela de viver as consequências, eu também estou quebrando a lei da ajuda. Nossa. Então, uma lei, pelo que eu estou entendendo, ela interfere diretamente na outra. Sim. É isso? Pode acontecer. Porque o que é a lei da ajuda? Eu só ajudo quem quer ajuda. E muitas vezes a nossa mãe é outra geração, outro entendimento, outra mentalidade. Ela não está querendo a ajuda que você está proporcionando. Ela só quer, às vezes, muitas vezes, reclamar. Ou muitas vezes lamentar. Ou muitas vezes só falar da situação difícil que ela está vivendo, mas ela não está disposta a entrar em ação. Nossa. Então, se ela não está disposta a entrar em ação, como que você ajuda uma pessoa assim? Gente, e é engraçado, você fala assim, né? Quando você falou, o filho, ele é menor do que os pais, né? Quando você fala tudo isso e abre tudo isso, a impressão que dá que quando um filho, ele começa a olhar para a mãe dessa forma, começa a ficar pesado para ele. Porque se o pai e a mãe é maior, né? Vai ser muito pesado para ele querer resolver uma vida e começar a olhar para a vida dele, ele para de deixar... de fluir na vida, né? E às vezes a gente entra naquelas crenças que a gente fala assim, poxa, mas eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. E então traz pra gente um pouco sobre isso. Não sei se cabe trazer, né, no tema que a gente tá, mas falar sobre a honra. Porque às vezes a gente acha que honrar pai e mãe é resolver e pagar o preço ali, porque eu já escutei muito a pessoa falar, mas a minha mãe deu a vida por mim, mas meu pai gastou ali, pagou todos os meus estudos. Então o filho tá querendo pagar pro pai, pagar pra mãe, é como se ele estivesse devolvendo algo ali para os pais, porque os pais decidiram não fluir, né? É inconsciente. Quando a gente fala isso, decidiu, é uma decisão inconsciente. Tá confortável ali, sair da zona de conforto, mesmo ruim, às vezes a pessoa se acomoda ali no lugar, mesmo sendo num lugar ruim. Ela se acostuma com o ruim. Então, traz pra gente, é de fato pesado pro filho fazer isso? É exatamente o exemplo que você trouxe, né? O pequeno carregando o grande. Não faz sentido. O mais pesado. E quanto a honrar, a devolver tudo que meus pais fizeram por mim, isso é muito, muito comum. Honrar, às vezes as pessoas confundem. Honrar é respeitar. E eu respeito a sua vontade de permanecer no mesmo lugar. Eu respeito a sua vontade de não entrar em ação. Eu respeito a sua história, suas escolhas e respeito as consequências que você vai viver. Não significa não dar um apoio ou uma ajuda no sentido, às vezes, financeiro, comprar medicamento, levar para passear, levar numa consulta médica se precisar. Mas esse apoio é diferente de gastar a minha vida em prol de resolver a dos pais. E quando eu não vivo a minha vida em prol de resolver o problema dos pais, eu não estou desonrando. Eu estou honrando quando eu pego tudo de bom que eles me deram e construo uma vida maravilhosa. Porque devolver para os pais não é possível. Porque eles geraram a vida. Como que eu devolvo vida? Não tem como devolver vida. Nossa. Lara, me veio uma pergunta aqui em mente. Não é o meu caso,
né? Eu fui criada por pai, por mãe, não fui abandonada, né? Num nível, assim, físico, não teve esse abandono físico de um pai e de uma mãe, mas a pessoa que de fato foi abandonada, né? O pai abandonou, pequena. Como é que faz esse caso? Porque é muito comum, né? Filhos serem abandonados também, não só emocionalmente, mas tem um abandono real, né? De um pai, ou é mais raro de uma mãe, né? Mas do pai é muito raro aqui no Brasil. Nesse caso, como é que funciona a constelação? Funciona ou não? Não tem pai. O que faz? Primeiro, todo mundo tem pai, né? Ninguém nasceu só do óvulo. Então, todo mundo tem pai. Já cheguei a atender clientes, realmente é mais difícil, que chegam e falam, eu não tenho pai, eu não sei o nome, nem tenho registro na minha certidão. Nossa. E aí, eu preciso trabalhar com essa pessoa para que ela entenda que, primeiramente, ela tem pai. Ninguém nasceu só do óvulo. Então, ela tem pai. Preciso trazer isso para ela. Você tem. E é um trabalho demorado, porque a alma é lenta. Por que nós trabalhamos a nível de alma? Porque é emoção. Bem, alma, eu entendo como mente e emoção. Então, as emoções são devagar. A alma é devagar. Então, a partir do momento que ela toma consciência, ok, tenho pai, eu sempre também peço, procura saber a história do seu pai. As tias, talvez sua mãe não conte, mas as irmãs da sua mãe, sua tia, sua avó, alguém deve saber alguma informação do seu pai. Se não tiver? Se não tiver, eu faço uma brincadeira, vamos dizer assim, um teste. Se os pais, eles dão mais do que receberam. Se esse pai não te deu nada, imagina o quanto ele recebeu ou não recebeu. Então, entender que se meu pai não me deu nada, imagina o quanto ele não recebeu. Ele não tinha o que me dar, ele não tinha o que passar. Né? Então, é tentar trabalhar para a pessoa ressignificar, mudar esse olhar para esse pai de um outro ângulo. Não do ângulo que muitas vezes eu olho e falo, não presta, foi embora, me abandonou minha mãe assim que soube que ela estava grávida. Mas vamos tentar olhar o que será que ele recebeu do pai dele. Né? Isso é o geracional, o sistêmico. O que esse pai que não deu nada recebeu do pai dele? Inclusive, aquele filme A Cabana, que ninguém gosta de assistir, que é bem dolorido. Aquele pai do filme, ele era um pai violento, mas ele foi espancado pelo próprio pai. Né? Então, ele só reproduziu. Então, quando eu começo a olhar desse ângulo, o que a pessoa recebeu, é um trabalho de ressignificar isso, de mudar a mentalidade e a visão a respeito desse pai que foi embora. É trabalhoso, mas é possível. Não, e se a pessoa entra num consultório, ela toma a decisão de fazer, é porque ela quer resolver. Né? Independente do tempo, ela uma hora ela vai entender, porque ela de fato quer resolver. E onde está a influência? Existem influências diferentes? Por exemplo, existe influência de um mau relacionamento com pai e mãe na vida financeira? Você traz algum exemplo pra gente aqui. Sim. E são diferentes? Sim, era isso até que quando eu comecei, você perguntou se podia interferir os pilares. No exemplo que eu dei dessa filha que tá olhando pra mãe. Se ela tá olhando pra mãe, ela não tá olhando pro dinheiro. Ela não está focada em fazer dinheiro. Ela não está focada nem na própria vida. Em desenvolver a própria vida. Ela tá vivendo a vida da mãe. Então, se ela está vivendo na vida da mãe, implica no pilar dinheiro, no pilar relacionamento, inclusive no pilar filhos, na maternidade dela. Porque a mulher que está olhando para a mãe, ela não está olhando para os filhos. Nossa. São os órfãos de pais vivos. Porque essa mãe foi bem omissa na sua maternidade. Mas, se você for ressignificar e olhar, ela aprendeu que ela deveria cuidar dessa mãe. E por quê? Provavelmente, a mãe que exige ser cuidada por uma filha adulta, provavelmente ela foi a filha que cuidou da mãe. E ela aprendeu que é assim. Nossa, traz um pouquinho mais, você falou sobre a lei de ordem, né, da hierarquia, da ajuda. Traz um pouquinho mais fundo sobre o pertencimento e equilíbrio, que eu fiquei curiosa aqui. A lei do pertencimento diz que todos pertencem, todos têm o direito de pertencer. Aquele tio alcoólatra, aquela ovelha negra da família, às vezes aquele que é presidiário, todos têm o direito de pertencer. Aquele que abandonou também. Aquele que abandonou, o pai que foi embora, todos têm direito a pertencer. E quando eu não tenho entendimento disso, vai vir alguém
das minhas descendências que vão repetir o padrão daquele que foi excluído, numa tentativa de incluir. São os elásticos, né? O sistema familiar não aceita exclusão. Então, vai vir alguém para repetir o comportamento daquele que foi excluído. Nossa. Então, assim, é o sistema familiar funcionando na fidelidade ali, onde todos precisam ser incluídos. E a questão do pertencimento também fala muito do anseio da nossa alma. A nossa alma anseia muito mais pertencer do que sobreviver. Nossa. Eu dou muito esse exemplo nas palestras. Se tiver aqui uma cesta básica de alimentação e aqui tem uma caixinha escrito pertencimento. E pedir para uma pessoa escolher. Ou você vai se alimentar, pega a cesta básica, ou você vai pertencer. Se você escolher pertencer, você abre mão de se alimentar e da sua sobrevivência. O que sua alma vai escolher? A alma sempre escolhe pertencer. Uau. Então, o nosso anseio, o desejo da nossa alma é pertencer. E para pertencer, eu faço igual. Nossa, gente, tá profundo esse assunto, né? Conta aí pra gente, o que vocês estão achando aí? Tem alguma dúvida? O que teve ficha caindo? Se teve alguma, já deixa aqui nos comentários para que a Lara possa responder para vocês depois. Lara, tem esse vínculo familiar, esses padrões familiares, eles interferem de alguma forma na nossa autoestima? No desejo, em a gente querer ter algo, nos sonhos que a gente começa a traçar ou não? Né? Eu tenho sonhos, eu tenho metas, o que eu passei não influencia. Isso pode influenciar nas minhas escolhas, nos meus planejamentos? Ou só nos resultados? Pode sim. Uma outra questão da sistêmica fala que nós vivemos muito compensação. O que é isso? Eu tento muito compensar. E é algo quase que impossível de fugir. Compensar o meu sistema familiar. Por exemplo, um exemplo que eu conheço de uma mulher que o pai sonhava em ser engenheiro civil e ele não conseguiu concluir porque se casou e a esposa ficou grávida. Nossa. Então, ele não conseguiu manter aquela faculdade que era particular e manter essa família, né? Sustentar a família pagando a faculdade. Então, ele abriu mão da faculdade. E tinha uma avó que não queria ter se casado e queria ter viajado o mundo. O que essa moça escolheu? Ela escolheu fazer engenharia civil, que o pai não fez, e pegar todo o sucesso financeiro dela e viajar o mundo, que era algo que a avó não conseguiu fazer porque teve que se casar nova. Foi uma decisão, foi inconsciente. Inconsciente. Mas o que eu tô querendo mostrar? Que existe uma compensação e uma fidelidade por pertencimento, para pertencer. E aí, Lara, tem como fugir disso? Sim, tomando consciência. A partir do momento que você entende que você pertence só por ter nascido, você se libera para fazer diferente. Nossa, repete isso de novo. Repete. A partir do momento que você entende que só por ter nascido naquela família, você pertence e se libera para fazer diferente. E não precisa viver essas compensações. Entendendo ou não, isso é um fato e não muda. Né? Você pertence. Você pertence. Né? Gente, que profundo. Eu ouvi uma vez, Lara, e foi algo que me marcou muito, né? Que foi o que fez eu começar a... Porque inconscientemente, às vezes a gente tem cobranças inconscientes do como a gente acha que o pai e a mãe deveria ser. Então, a gente fica esperando algo. E eu, por exemplo, falei, não, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser diferente nisso, nisso. No final, eu tava fazendo igualzinho. Então, quando eu escutei algo que me marcou muito, foi pai e mãe é função enquanto você é criança. Né? Quando você vira adulto, eles não têm mais essa função que eles fizeram ficar lá atrás. Isso cabe nessa ferramenta, esse entendimento cabe nessa ferramenta de entender que pai e mãe é função independente de quem eles foram? Sim, cabe. E eu entender isso é a máxima do Bert Hellinger de tomar pai e mãe. Nossa. Tomar pai e mãe é aceitar esse pai e essa mãe exercendo a função que eles tiveram. Então, com essa função de pai e mãe, o que eles deram conta de fazer? Eles deram conta de entregar só A. Eles não entregaram A, B, C, D. Eles o que você estava esperando. O que você estava esperando. Eles só entregaram A. Eu preciso dar conta de tomar esses pais entregando só A na função paternal deles. Nossa.
né, gente? É mais profundo do que o que a gente imagina. Mas tendo esse nível de entendimento, você já começa a entrar num processo de ressignificação, né? Porque o ressignificação é um processo. Não adianta você assistir esse episódio hoje e achar que vai dar uma guinada na vida. A gente expande a consciência, só que para mudança mesmo, o que a gente tem que fazer? Né? Explica pra gente um pouco mais. Porque às vezes a gente acha, e eu tinha esse nível infantil de compreensão, de que eu achava assim, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma mentoria, uma palestra, vou assistir algo aqui, minha vida vai mudar. Ela vai mudar porque eu vi falando que muda. E muita gente, às vezes, pensa assim. Então, a mudança, ela é da noite pro dia, num clique. Eu assisti esse episódio, eu fiz uma sessão com a Lara e a minha vida mudou. É assim? Não mesmo. Seria ótimo, né? É maravilhoso. Seria a varinha de condão da fada madrinha, mas... Não, eu tenho que tomar consciência, que é tomar conhecimento disso aqui que eu tô explicando, um monte de fichas vão caindo, eu vou percebendo, quem tá assistindo, percebendo na minha própria vida, na minha família, eu vou identificando os padrões, mas e colocar na prática esse conhecimento, né? Toda essa teoria que eu tô explicando, como que coloca isso na prática? É uma vivência, é um processo, como você falou, e se possível que esse processo seja acompanhado. E é possível que a pessoa mude e tome muita consciência e consiga uma transformação sem acompanhamento? É possível. Em uma área, né? Assim. Em uma área. É possível ir aos trancos e barrancos e demora mais. Agora, quando você tem um acompanhamento e a pessoa vai te ajudando a entender como isso funciona na prática, porque aí você vai vivendo aquilo, vai vivendo aquilo. Aí você tropeça. E agora, como que eu faço? E aí tem alguém para te dar uma clareza, ó, e um direcionamento. Aconteceu isso por causa disso e disso e disso. Então, é na prática, né? O acompanhamento acontece ao vivo na sua vida, o acompanhamento vai te mostrando. Até porque ou mentoria, ou um processo terapêutico que é extremamente importante. Eu acho que todo mundo, eu acredito de verdade, todo mundo precisa fazer um processo, né, para passar para o próximo nível. Eu era do tipo do it yourself, então faça você mesma, né? Não, você tem, os livros estão aí, o conhecimento tá isso aqui. Existe o conhecimento mais profundo, o que faz com que você tenha as ações são as emoções. O pensamento, ele vai gerar aquilo que você sente, que vai reforçar aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu, que é como se fossem impressões mentais. E essas impressões mentais, elas dão origem ao que você realiza, ao que você faz. Então, muitas das nossas ações, elas estão muito ligadas no que você acredita inconscientemente. Então, é um processo. E a gente precisa, por quê? Eu estou envolvida emocionalmente com algo. A pessoa que está me direcionando não está envolvida. É mais fácil olhar. Então, ou olhar as situações, que também vai doer. A gente não quer ter dor. Quando você olha o que você está vivendo de problema, é muito difícil você conseguir encarar. A não ser que você já tenha passado por algo, você superou aquilo ali, você já tem as estratégias, já tem as ferramentas, e aí você consegue encarar aquilo ali. Mas é muito mais difícil mesmo. E gasta muito mais energia e você coleciona frustração. Não, é uma coletânea de frustração. Então, você precisa... Primeiro, olhar, doeu ou aconteceu um padrão. Eu quero falar um pouco mais de padrão. Que as pessoas, elas precisam entender que os padrões as coisas que aconteceram com você, os resultados que você teve, aquilo ali, às vezes uma frustração, uma dor, um fracasso, né? Atrás de todo resultado, ele tem algo ali a ser investigado. Então, às vezes a pessoa tem um padrão de encontrar alguém que sempre fere. Ou amiga, ou um relacionamento amoroso ruim, ou alguém que apareceu sempre para falar as mesmas coisas. Pessoas diferentes em tempos diferentes. Então, só que com a mesma situação. É um espelho. É um sinal ali. Né? É um alerta vermelho. Né? Então, ou você toma a decisão de fugir, que era o que eu fazia. Eu fugia. Ou você vai tomar a decisão de encarar. Então, Lara, traz pra gente aqui um pouco mais sobre os padrões. Como reconhecer um padrão mais a fundo? Como olhar sem um envolvimento emocional, o que é difícil, por isso que a gente precisa da terapeuta, né? Por isso que a gente precisa ali do mentor, porque ele não vai se envolver, ele vai ter as ferramentas certas, porque pode ser que, e é muito perigoso, né, fazer esse processo sozinho, você entre num limbo emocional, né? E aí, se você entrar nisso aí sozinha, como é que você sai? Né? Então, assim, pode ser que você caia. Como é que faz, Lara, pra começar a reconhecer? Porque eu tenho certeza que as pessoas estão vendo ali
sentindo algo. Eu gosto de falar muito. Sentiu, doeu, pega que é seu. Tem algo a olhar. Né? Eu tenho aprendido a fazer isso na minha vida, é uma aplicação prática. Aconteceu um problema, eu vou parar, olhar, analisar, dói. Eu me permito sentir a dor, eu me permito mergulhar naquilo ali, mas tem data e hora para acabar. Vamos mover e vamos olhar. Então, mostra pra gente como é que a pessoa pode olhar o padrão, dar um passo para trás sem mergulhar nas emoções, porque tem gente que vê a emoção negativa, parece que fala assim, a emoção negativa eu vou sentir, vou ficar aqui, né, meses, caída aqui. Traz pra gente como é que faz para dar esse passo anterior para olhar, raciocinar para fazer diferente, porque o que muda é a ação diferente. Sim. Fabi, na hora que você enxerga, é doloroso, né? É muito doloroso. E assim, é como você falou, eu preciso sentir essa dor, mas com data para acabar. Eu não posso ficar lá para sempre nesse limbo eterno. Eu preciso... Eu percebi um padrão, eu preciso chorar esse padrão. Eu preciso chorar essa história que se repetiu na minha vida. Eu preciso deixar doer. É isso que faz muita gente fugir. Inclusive, você falando de pessoas que tentam sozinha, li esse livro e vão resolver. Só que na hora que eu tô lendo algo que é exatamente o que está acontecendo comigo, só que dói tanto que eu entro em negação. Eu preciso de alguém para dizer, olha isso aqui. Aí a pessoa vai te conduzindo com perguntas, de modo que você não tem como fugir. Até você enxergar, realmente, isso aqui é comigo. Só que eu precisei de alguém para me conduzir, porque sozinha eu vou fugir, eu posso entrar em negação, porque a gente evita a dor. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer, ser humano, é do né? ser humano. Ninguém quer sofrer. Então, assim, e quando eu estou sendo conduzida e vejo aquela situação, eu preciso chorar a dor dela. Eu não tenho como fazer diferente negando, não sentindo. Eu preciso me permitir sentir essa dor, mas com data para sair, né? É exatamente isso que você falou, com data para sair. Nossa. Lara, vamos mergulhar um pouquinho mais. Você acredita que a culpa, né? Porque parece que a culpa é algo da mulher. Você acredita que a culpa que muitas vezes a gente sente, às vezes por nada. Eu acabei gritando aqui com a criança. Ou, eu falhei nesse trabalho aqui. Você acredita que a culpa ela pode estar linkada com algum padrão familiar? Ou algo lá atrás que está escondida? Olha, a culpa é um negócio difícil de trabalhar, viu? Eu falo por mim, que é algo que a gente precisa, às vezes, muito sustentar. Eu preciso entender, quando eu tomei a escolha, vamos supor, eu tomei a escolha de trabalhar tendo crianças pequenas. Eu tomei essa decisão lá atrás. Aí, cada vez que vem uma situação que a criança adoeceu, que a criança tem um problema na escola, eu revivo a culpa. Eu me sinto culpada, só que eu tenho que entender que eu tomei essa decisão lá atrás. Eu preciso sustentar essa decisão, mesmo que venha as consequências. É fácil? Não. Mas eu não posso ficar revivendo, como se eu estivesse tomando a decisão agora. Nossa, eu tomei a decisão agora, meu filho caiu e eu tomei a decisão agora. Não, você tomou lá atrás. Não fica revivendo a decisão que você tomou, não, porque senão a culpa vem o tempo inteiro. Nossa. Tá vendo, gente? Então, presta atenção. Olhar e resolver. Aconteceu o problema, olha, porque atrás do problema... Eu acredito, o problema é para ser resolvido. Né? Então, ele traz informações. A dor, ela traz informações. As emoções, elas trazem informações. Só que você vai ter que tomar uma decisão. Ou você... São tem dois caminhos ali. Ou você foge... ou você olha, encara e continua caminhando e seguindo para aquilo que você quer. E às vezes o limbo emocional, ele não deixa, né? Nem a gente querer as coisas. E aí é onde vem a culpa, vem o não poder ter, o não poder fazer. E a gente vai avançar aqui, que a gente tá indo já para a reta final, acredita? Nossa, passou rápido. O tempo voa aqui. Lara, você acredita que a constelação, ela pode trazer mais leveza para a vida da pessoa, mas para as pessoas que estão ali, os que vêm depois, né, igual a pessoa tem filhos, ou a pessoa que faz a constelação tem netos, traz mais leveza para o marido, para os filhos, ou para a esposa, se é o homem que faz? Você acredita que muda ali essa coisa, os resultados mudam e interferem na vida de outras pessoas que estão próximas também, ou até para trás? Com certeza muda, né? Porque... a gente fala que reverbera, né? Aquilo que você entendeu reverbera. Toda ação gera uma reação. Se a minha ação mudou, a reação das pessoas ao redor também vai mudar, né? Então, quando eu entendo que
Vamos voltar à história da filha que estava olhando para a mãe. Quando ela faz uma constelação, se essa mulher é casada e tem filhos, ela faz a constelação e entende que ela está voltada para a mãe, deixando esses filhos órfãos, ela também ali não está muito cumprindo o papel dela de esposa, se o foco é a mãe. Então, quando ela faz, ela entende e volta para frente, olhando para o seu dinheiro, que é o que ela foi buscar, e se posiciona do lado do marido, olhando também para os filhos e não olhando para a mãe, olha como muda. Ela mudou totalmente o lugar, ela voltou para a cadeira dela de esposa, de mãe, de empresária, e não ficou só na cadeira de filha. Então, ela voltou para sua cadeira. Isso muda todo um sistema familiar. E a partir do momento que ela quer, porque essa mãe que pediu para cuidar dela, provavelmente cuidou da própria mãe. Então, quando ela sai dessa posição, ela também libera os seus filhos para não cuidarem dela, mas para irem viver as próprias vidas. Então, eu quebrei um padrão. Para ela, provavelmente, se ela foi a primeira, foi mais difícil quebrar esse padrão. Mas os outros estão liberados, eles não vão ter que fazer todo o esforço de quebrar esse padrão, porque já foi quebrado. Ele não vai receber esse padrão. Ele vai ser liberado para a vida dele. Uma vez reconhecido o padrão, uma vez tomando medidas ali para esse padrão quebrar, ele volta, ele tenta voltar, ele tenta se inserir de novo. Você já viu o caso da pessoa voltar a fazer as mesmas coisas? Sim. A gente precisa ser vigilante, né? Nós precisamos nos vigiar para não... Porque o automático, o fácil é manter aquele padrão. Eu preciso me vigiar para me manter nessa cadeira de esposa, vamos manter aqui nesse exemplo, e até que esse local fique confortável e esse seja o meu automático, vamos dizer assim. Leva um tempo para eu me acostumar com esse novo lugar e sem sentir culpa. Porque essa mulher, quando decide cuidar da própria vida, ela sente culpa por achar que deixou a mãe. Então, e vai vir alguém cobrando, né? Alguém vai lembrar, alguém vai tentar trazer esse padrão de volta. Várias pessoas, porque o sistema familiar quer manter ali a fidelidade, né? Quer manter ali todos pertencendo, porque a alma entende que quem faz diferente não pertence. Eu preciso trazer para ela o tempo inteiro, ainda que eu faça diferente, ainda que eu seja a única bem casada, que cuido dos meus próprios filhos, sou esposa do meu marido, eu pertenço a esse sistema familiar. Eu preciso trazer isso e sustentar esse lugar de culpa, porque no início vai gerar muita culpa, até que isso seja o meu novo comum, o meu novo normal, e aí a culpa vai embora e esse padrão não fica me puxando mais. Não, é engraçado, eu vi um vídeo esses dias de algo muito semelhante a isso que você está falando. A pessoa, ela mudou, só que os que ficam, eles lembram ela o tempo inteiro de que ela não mudou. Então, eles tentam inserir ali nela, mas por quê? Porque eles a amavam do jeito que ela era. Eles entendiam e reconheciam aquela pessoa com aquele padrão. Então, é muito mais difícil para a pessoa aceitar a mudança, porque ela ama aquela pessoa daquela forma, do que entender que ela mudou e eles têm a permissão de continuar amando daquele jeito. Então, é algo que está muito linkado a isso, né? Então, gente, vocês estão percebendo que é importante a gente olhar para dentro, né? Todo avanço, todo processo, para quando você quer passar para o próximo nível, a gente não está aqui para continuar do jeito que está, a gente está aqui para aprender, avançar, né? Até com que todo plano que Deus ele tem pra gente nessa terra, ele seja cumprido, né? Muitas vezes a gente parece que fica igual o povo no deserto, né? Quando você olha para o problema, que era o que o povo fazia, eles olhavam o problema, eles continuavam andando em círculos. Um trajeto de 11 dias, eles viveram 40 anos. Quantos 40 anos você está aí vivendo? Né? Às vezes é um ciclo de 7, é um padrão, às vezes, de uma vida inteira. Só que os padrões, eles vêm para quê? Para serem quebrados, né? Para a gente passar para o próximo nível. E para isso, você tem que ter a decisão e a coragem de encarar. Né? Sem a decisão, sem a coragem de encarar, ou a gente fica na zona de conforto, e às vezes a gente acha, e eu acredito que a zona de conforto é usada de uma forma até muito errada. Né? Às vezes a pessoa fala, por que você quer se empregar? Porque eu ficarei na zona de conforto e ela é boa para mim. A zona de conforto é uma zona onde não vai haver crescimento. E se não há crescimento, não tem prosperidade. Né? A prosperidade significa crescer. E não é só financeiramente. Então, se você está na zona de conforto, você não vai crescer. E às vezes a zona de conforto ela é ruim. Ela não é boa, só que você acostumou com o ruim. Então, você precisa ter a coragem de olhar. E precisa, às vezes, de um olhar externo. Às vezes, não. Eu acredito que é 100%. Né? Sozinho é mais trabalhoso. Lara, traz só pra gente aqui a diferença entre a constelação individual, que é a que você faz, e a em grupo.
né? Porque às vezes a gente tá vendo, tem muito evento por aí de uma constelação de grupo, nunca fiz. Mas qual que é a diferença básica entre as duas? A diferença é porque na constelação em grupo, ao invés da cliente escolher os bonecos para representar a mãe, os pais, os filhos, ela vai escolher ali naquele grupo pessoas para representar aquela figura familiar. E a pessoa que vai representar, normalmente, ela sente os sentimentos de quem ela está representando. Então, por que sente isso? Porque ela entra no campo familiar. A energia, ela está entrando no campo familiar daquela pessoa. Ela vai sentir a energia ali daquele campo familiar. Então, as pessoas vão sentir, as pessoas vão se movimentar, as pessoas vão falar. Né? É diferente de estar ali com bonecos só olhando a posição. E o sentir é da cliente. Quando você coloca esse boneco aqui, o que você sente? E se eu afastar da sua mãe? O que você vai sentir? Aí ela vai, nossa, mas eu não gostei quando... Me deu raiva. Não, volta. Então, assim, é o sentimento da cliente. Ali é o sentimento de quem está representando. Entendi. E, Lara, eu sei que você tem uma imersão. A sua imersão, ela tem a ver com a constelação ou ela é da cura do feminino? Não tem cura do feminino se eu não curar meu sistema geracional, meu entendimento a respeito do... E eu uso assim, a minha abordagem, todo mundo pergunta, a minha abordagem é sistêmica. Seja em consultório, seja nas palestras, seja na imersão, é sistêmica. Eu uso também um pouco de psicanálise, porque esse ano, em nome de Jesus, eu vou concluir esse curso. Então, eu já uso um pouco da psicanálise. E, então, assim... Eu uso as duas abordagens até porque elas são bem parecidas, né? Eu acho que elas conversam bem ali, falam a mesma língua. Então, na imersão, eu uso muito da sistêmica. Então, e a sua imersão já tem data? Ainda não? Conta pra gente, pra você já convidar as pessoas. É aqui em Goiânia, online? É aqui em Goiânia, presencial. E a provável data será em setembro. Setembro. Então, gente... Guarda aí a informação, segue a Lara, já ela vai falar as redes sociais dela, porque ela vai colocar lá, ela coloca tudo lá. Lara, você atende só presencial? A constelação é feita só presencial ou dá para fazer online? Dá para fazer online também. Então, deixa aí o seu contato, sua rede social, para as pessoas te chamarem no direct. O meu Instagram, né, é Lara Mendonça Terapeuta. E dá para fazer, você perguntou se dá para fazer online? Dá para fazer online, mas eu também atendo em consultório, que essa é uma dúvida constante também. Então, eu atendo tanto em consultório quanto online. Então, se a pessoa não for de Goiânia, é possível fazer comigo também. Consegue te achar. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, é só te chamar no direct que você vai responder. Com certeza. Você tem alguma data prevista para algum evento? Porque a Lara, ela tem evento também. Ela tem o workshop dela, ela tem a imersão e ela tem a mentoria em grupo. Né? Então, já tem data prevista? Você contar pra gente? Dia 12 de fevereiro. Então, dia 12 de fevereiro. Nós temos a 7ª edição do Workshop Mulheres e Negócios, que foi onde nós nos conhecemos, né? E onde eu trago palestras também voltadas para toda essa inteligência emocional. Normalmente, os meus temas sempre estão voltados para a cura do feminino, porque é um tema muito pedido. E quando eu mudo, as pessoas pedem para falar de novo. Então, assim, até já... Tive que mudar a palestra, assim, porque me pediram. Então, dia 12 de fevereiro, quarta-feira. E o local nós estamos definindo. Mas fica de olho. Fica de olho no Instagram, que em breve colocaremos todas as informações. E as vagas são limitadas, né? Limitadíssimas. Então, começa já a seguir a Lara para você ficar sabendo do próximo evento. Então, já tem aí setembro, provável imersão. E fevereiro, a data já está marcada, local, ela vai avisar lá. Lara, você já veio aqui, então você sabe que a gente tem o bate-bola rápido. Sim, a gente fala uma palavra e você fala o que vem aí no seu coração. Tá bom. Quebra de padrão. Coragem. Família. O mais importante. Vida leve. Precisa de ter um homem do seu lado. Constelação familiar. Ferramenta terapêutica poderosa. Alinhamento. Corpo, alma e espírito. É isso. Gente, eu amei o episódio e eu tenho certeza que você gostou também. Então, o que você vai fazer? Seguir o canal se você ainda não segue, deixar seus comentários, as suas dúvidas, o que você quer ver aqui que eu vou trazer. E me segue também no Instagram,
a Fabi Almeida, vou deixar aqui escrito para você. E eu preciso lembrar aqui das minhas parceiras, a Makeup 10 Oficial e a Jane Brás Semijoias. Então, são as nossas parceiras aqui. Em breve, a Sandra, ela vai estar aqui com a gente falando sobre empreendedorismo feminino. Então, a gente já tem a data marcada e em breve ela também vai estar no nosso workshop, que ainda não tenho a data, mas eu tenho um convite para você. A minha segunda edição do Desafio Alinhe-se, ele já tá aí on, as inscrições estão abertas, eu vou deixar aqui, ele começa dia 27 de janeiro e você tá convidado para ter ferramentas poderosas para você aprender a fazer gestão emocional e em 21 dias você viver uma vida entendendo o que está por trás das suas emoções. Então, você é a minha convidada especial para fazer parte aí da segunda edição do Desafio Alinhe-se. E por hoje é só. Obrigada, Lara. Obrigada, gente. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.